A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Olá, graça e paz. Como está você neste dia abençoado, neste dia que o Senhor nos deu? Quero começar agradecendo a Deus pela sua vida, pela audiência, por você estar sempre sintonizado com a programação da Igreja Evangélica Cristo Vive. Nosso apóstolo Miguel Ângelo, meu marido amado e querido, tem este mote de que é por graça, é pela graça do Senhor que somos salvos, é pela graça do Senhor que fomos alcançados. E é através dessa graça que somos libertos todos os dias. É através dessa graça que chega até nós, que nós podemos dizer, obrigada, Senhor, por mais um dia, porque este dia foi feito para a Tua glória. Então, obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua vida. E hoje eu gostaria de falar com você sobre decisão. Chega uma hora na vida que você tem que tomar decisões. Chega uma hora na vida que você tem que dizer, olha, eu preciso decidir sobre isto. Há pessoas que vivem protelando a vida. Há pessoas que vivem botando sempre para depois, né? Nós já falamos aqui algumas vezes sobre isso, sobre o verbo procrastinar, deixar para depois, deixar para amanhã. E as vidas dessas pessoas não avançam, e as vidas dessas pessoas não vão para frente, e as vidas dessas pessoas têm sempre uma interrogação imensa. Por quê? Porque decisões estão sendo, digamos assim, postergadas. Decisões estão sendo deixadas para depois. Talvez seja a decisão, por exemplo, de um casamento. Talvez seja a decisão, por exemplo, de um pedido de perdão. Talvez seja a decisão de mudar de profissão, de mudar de emprego. Talvez seja a decisão de ter paz no lar. Talvez seja a decisão de cuidar da saúde. Sabe, aquele sintoma no corpo que não existia, que não havia, e a cada dia está mais difícil, a cada dia as coisas estão perdendo o controle. Tem uma hora na vida que nós temos que parar e refletir em tudo. Eu costumo dizer que quando as coisas estão bem, nós temos que refletir sobre o que está bem e dar graças a Deus sempre. A Bíblia nos ensina em tudo dar graças. Dar graças a quem? A Deus, não a nós. Porque nós acreditamos que realizamos as coisas, nós realizamos porque Deus nos capacita, né? E nós costumamos dizer no nosso ministério que, como o apóstolo Paulo nos ensinou, que nós somos o que somos pela graça de Deus. Então, é necessário que às vezes você pare para analisar as situações. Está tudo bem? Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque está tudo bem. Mas às vezes levantam-se ventos. E eu estou falando para alguém agora que não consegue viver sem ventos. A vida tem sido tempestade sobre tempestade. Há pessoas que têm vivido uma vida difícil. Às vezes porque optaram a viver essa vida difícil. Às vezes porque foram desobedientes à voz de Deus e seguiu as suas vozes. Como anda a sua vida? Faz tempo que eu não lhe pergunto isso, né? Como anda você? Como está a sua vida? Como está o seu coração? Muitas vezes algumas irmãs e alguns irmãos vêm falar comigo, bispo, eu gostei muito da palavra que você trouxe no último programa, eu gosto de me fazer refletir, eu gosto que me façam refletir. Que bom! Porque é o momento, sabe, de você zerar, de você começar a analisar, porque há coisas que você pode fazer, você tem que fazer. Há decisões que só dependem de você para mudar um contexto social, econômico. Sabe, vamos pensar num país. Quando as leis, quando estão reunidos e tomam a atitude de criar, olha, nós precisamos mudar esse tópico. Essa lei, ela não está funcionando. Quais são as medidas que nós temos que tomar para fazer com que essa lei se cumpra? Temos que tomar N decisões para chegar a um consenso? Sim, decisões. Foi assim que comecei o programa com você hoje.
É necessário. Sabe por quê? Hoje em dia, o mundo físico tem cegado os homens e as mulheres de verem Deus. As coisas do dia a dia têm cegado, sabe? Essa conexão, sabe? Essa ligação, todo mundo está conectado, mas longe de Deus. Os homens estão com uma tecnologia de ponta, mas longe de Deus. Eu conversava essa semana com uma pastora que antigamente nós tínhamos uma censura. Eu sou da época da ditadura militar. Meu pai era um militar e eu vivia, vou fazer 50 anos, daqui a um ano e pouquinho. Então eu vivia esta época onde as coisas que iam ao ar passavam por uma censura. Existiam palavras que não poderiam ser ditas, expressões que eram ofensivas à família. Hoje em dia, você vê um vídeo de sátira. Olha, eu não sei, eu não falo, não uso, mas eu fico muito impressionada com a quantidade de palavrões usados num vídeo de 3 minutos de sátira. Precisa falar palavrão para ser engraçado? Precisa agredir o credo e a raça de outro ou as questões sociais de outrem para ser engraçado? Eu conversava com essa pastora sobre isso. Antigamente a gente podia falar, você tem cabelo duro. Quantas vezes me chamaram de crioula, de cabelo duro. Era mais um dos câmeras aqui tem o cabelinho assim todo, Aliás, não tem ninguém aqui no estúdio que tem cabelo bom, nem eu. Enfim, antigamente você era mais leve. Hoje o homem, o ser humano, atingiu uma esfera de vida brilhante, não é verdade? Nós temos medicina de ponta, medicina cardíaca, neurológica, nós temos tudo, mas o ser humano está tão inflamável que até falar do cabelo, da pele, se tornou ofensa. Se for ofensa, se eu não aceitar, porque a luz da Bíblia diz que, olha, o casamento, ele foi projetado dessa forma, e nós cremos assim, homem e mulher, mulher e homem. Não, você tem, atenção, nós seguimos normas e regras e leis bíblicas. Mesmo que a lei do homem seja uma lei funcional, se ela for contra a lei de Deus, nós ficamos com a lei de Deus, porque Deus não muda. E os homens mudam. E hoje em dia nós temos visto pessoas cegas, porque têm seguido só o que os homens dizem que é para seguir. Pessoas que abandonaram seus lares, pessoas que abandonaram seus ministérios, suas igrejas, porque acham e pensam, eu vou fazer o que eu acho, eu sou o meu juiz, eu promulgo as minhas leis. Estão cegas. E a Bíblia diz que há cegos guiando outros cegos. Estão fadados, ambos, a caírem no abismo. É muito forte, não é? É muito forte. Sabe? Hoje você é careta porque você não usa álcool. Porque você não vai para balada e se enche de caipirinhas. Porque você não usa a garrafa que tem a bolinha. Como assim? Quer dizer que o mundo está ditando o que é certo? O mundo, diz a palavra de Deus, jaz no maligno. Você que é jovem, que está se deixando levar, mas todo mundo faz. Eu vou dizer para você o que eu digo para meus filhos, você não é todo mundo, você é exceção à regra. E você vai ser sempre exceção à regra, se você se mantiver decidido a fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus disse, olha, no mundo você vai ter aflições, no mundo você vai ser perseguido, no mundo você vai ser como uma ovelha em meio a lobos. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, eu vos livro deste mundo tenebroso, eu vos dou paz. Talvez você esteja assim, com seus olhos numa cegueira, embotados. Você não consegue ver além das circunstâncias que você está vivendo agora.
Na semana próxima passada nós falamos sobre as consequências, lembra disso? Se você não lembra, entra aí no nosso blog feminino, que temos todos os programas. Aliás, no blog da igreja, no Face, você tem todos os nossos programas por datas, você pode assistir todos os programas do nosso ministério. Decisões. Hoje eu quero falar de uma passagem que nós já ouvimos N vezes. Nós já falamos sobre isso inúmeras vezes. Eu falava de um filho que simplesmente abandonou a casa do pai porque queria viver um mundo diferente daquele que ele vivia. Era um jovem, um judeu jovem, que vivia junto com o pai na família, e ele achou assim, olha, eu posso viver melhor do que isso. Sabe por quê? Porque às vezes, eu já falei isso com você algum tempo atrás, vou relembrar, o que falei. Às vezes a gente julga que o bastante ou que o muito não é bastante, não é suficiente. No caso desse jovem, ele tinha tudo. Ele tinha uma casa com fartura, tinha família, tinha irmão, tinha pai, tinha tudo. Mas ele achou assim, eu preciso viver a minha vida. Eu preciso tomar a decisão errada, mas que ele achava certa, de fazer as coisas como eu quero. Porque às vezes as coisas não dão certas nas nossas vidas, porque nós achamos que tem que ser do nosso jeito. Às vezes, um sim ou um não de Deus parecem, não é isso. Deus está dizendo para eu não fazer isso, mas não tem mal. Se Deus diz não, é não. Se Deus diz sim, é sim. Isso em qualquer situação. Não pode haver luz, comunhão entre luz e trevas. Não pode haver comunhão entre luz e trevas no casamento. Não pode haver comunhão entre luz nos negócios. Não pode. É que não vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde. Você pode até ficar cego por um momento. Sabe quando você sai, você está num lugar escuro, você sai no sol e de repente você parece que não enxerga nada porque a luz foi tão grande. Então, se você estiver nesse ponto zero, nesse momento cego, não tome decisões. Espera. Feche os olhos, vai abrindo lentamente. Analisa as situações. Vamos voltar para esse filho? Esse filho tinha tudo. Talvez você tenha dizendo, mas eu não tenho nada. Como você não tem nada? Você está me ouvindo ou me vendo? Você está me ouvindo o quê? No smartphone? Você está me ouvindo num tablet? Você está me ouvindo na rádio? Então você tem. Alguma coisa você tem. Não é nem meu isso, bispo. Eu estou ouvindo os programas da televisão, mas é de um amigo. Glória a Deus que você tem um amigo. Vamos parar de reclamar, gente, da vida. Eu faço parte de um grupo de relacionamento do WhatsApp. Olha, fazendo propaganda aqui. Merchandise, né? Que eu não ganho nada por isso. Da escola dos nossos filhos. E de repente alguém expõe dizendo que o país, que o nosso Brasil falou um nome assim bastante, um palavrão, como eu falei no início. E uma outra mãe disse, olha, o meu país não é isso, eu não vivo nisso. E começou, num grupo tão pequeno de pessoas tão seletas, a criar ali uma gastura. Sabe, aquela gastura, aquele mal-estar, que hoje nós vemos a sociedade está permeada de mal-estar, porque cada um decide fazer o que quer, como quer, e depois não assume. Nós não somos galos de rinha, nós somos seres humanos, inteligentes, adultos. E de repente começou, não porque você não pode dizer que meu país é isso, uma briga num grupo tão seleto. Até que uma mãe e eu também, vamos fazer o seguinte, hoje é dia do abraço. Vamos abraçar, um abraço para todo mundo que faz a sua parte. Aí a mãe que postou pediu desculpas, a outra diz, não, você não tem que pedir desculpas. Gente, homens e mulheres tão conectados, tão inteligentes e que brigam por tudo e por nada. Para chegar ao ponto de saírem armados para... O nosso lema há muito tempo é, eu prefiro estar em paz do que ter razão. Se é para entrar em brigas, eu estou fora, quero ir para o céu. Existem pessoas que gostam de brigar. Vão morrer brigando, e vão morrer brigando. E algumas morrem brigando, são mortas brigando. Que tal promulgar a paz? Dentro do grupo da escola,
Aí eu mandei lá uma foto com um abraço bem grande, abraço para todo mundo, vamos quebrar o gelo, gente, vamos quebrar o clima, vamos fazer aquilo que Jesus quer que seja feito, aproximar as pessoas. Esse filho pródigo, ele foi embora, diz que ele decidiu. Às vezes você toma decisões erradas. Vamos ao texto bíblico? Abra sua Bíblia. Mesmo que não dê para a gente ir dissecar tudo, você vai em casa estudar em Lucas. Então, em Lucas 15, versículo 11, diz, certo homem tinha 2 filhos. Então, ele era uma família de 2 filhos, né? O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, pronto, aqui tem uma primeira decisão. No versículo 12, o filho tomou a decisão de pedir a parte dele. E o pai deu. Chegou na a segunda decisão errônea que ele tomou. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo solutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, nós vemos nesse texto, que é comparado talvez à sua vida nesse momento. Esse jovem que estava numa família abastada, um pai bom, com outro irmão, ele decidiu ir embora. Primeiro ele decidiu pedir a parte dele da herança. Me dá o que eu tenho, eu quero. E o pai deu. Diz que a primeira decisão foi pedir a parte dele. E a segunda foi ir embora. Ele decidiu ir embora. Me dá tudo, eu vou para o lugar. E diz que ele decidiu viver e ele dissipou todos os seus bens. Diz que ele, distante, lá dissipou todos os seus bens. Ele dissipou, ele acabou com tudo. E depois daquele lugar veio fome. Então, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, atitude de tomar a decisão certa, irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai, vinha ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, Deus se compadece de você nessa hora, correndo o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a decisão de amor do pai, a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também, matai novilhos, ou seja, porque este meu filho esteve morto e reviveu. Nós já lemos tantas vezes esse versículo, já falamos, você talvez já tenha ouvido no seu ministério várias vezes falar sobre isso. Aqui eu comecei o programa falando sobre decisões. O filho decidiu pedir a parte, o filho decidiu ir embora, o filho caiu em si e decidiu fazer a coisa certa. E Deus decidiu, nesse papel de pai, perdoar, que é o que Deus quer fazer com você agora. As decisões equivocadas acontecem para qualquer ser humano. Nós nos equivocamos às vezes, todos nós. Existe um ditado secular aqui no Brasil que diz que não há um bom sem defeito. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos. Até aquelas pessoas que julgam os outros também pecam, por julgar já estão pecando. Né? A palavra de Deus diz. E às vezes você julga as pessoas e o bom julgador por si julga o outro. Você julga aquela pessoa por você. Aposto que aquela pessoa fez isso porque você faria. Aposto que essa pessoa fez aquilo porque você faria. Então, por que eu estou tão falando com você? Mas visto você é tão interessante, você fala as coisas bravas, pesadas, mas você fala rindo, né? Porque eu já vivi determinadas coisas na minha vida, já tomei decisões equivocadas como qualquer um ser humano.
Mas glória a Deus, que como esse filho pródigo, no versículo 17 diz, caindo em si, percebendo que tomou a decisão errada. Quantas vezes, e talvez alguém esteja agora vivendo situações difíceis porque você tomou uma decisão errada. Vai lá, cai em si, ajeita o que está bagunçado, facilita a vida, né? Essas mães no final, como é que acabou a briga? Como é que é, Davi? Como é que acabou a briga daquelas mães? Todo mundo ficou em paz. Todo mundo ali é cristão, todo mundo sabe que tem que ceder. O ser humano está inflamável. Inflamável. Hoje você não ajuda ninguém porque você tem medo. Hoje você não... né? Nossa, o que aquela pessoa... Se a pessoa diz assim, nossa, você está tão elegante hoje, o que quis dizer com isso? Até elogio, desculpa, até os elogios são vistos como motivo para se defender. Nós somos evangélicos, nós somos cristãos. Não importa que você seja de outro ministério. Eu sei que tem centenas de pessoas que são de outros ministérios, mas que se alimentam da graça de Deus. Já vou dizer, como disse um advogado amigo do meu marido, Miguel Ângelo, você é igual mortadela. Todo mundo diz que é coisa de pobre, que eu não vou comer, mas todo mundo come escondido. Não é assim? Eu gosto de mortadela, tem umas agora lights. Não é isso? Todo mundo diz que não come mortadela. Come sim. Depois ficar rotando o dia inteiro, mas come. Um pouquinho, né? Tornar as coisas mais leves. Está na hora de você tomar a decisão certa na sua vida. Conserta o seu casamento. Reúne a sua família. Liga para quem você ama. Sabe? Para com esse negócio de ser turrão, turrona. Não! Só quando comer aqui na minha mão. Sabe quem come na mão? Nas dobras dos dedos, são os ácaros que comem a sujeirinha que fica aí entre os anéis. Facilita a vida. Toma a decisão de ser feliz. A vida é uma estrada a ser percorrida por cada um de nós. No meio dessa estrada podem haver buracos fundos. Você precisa de pontes. As pontes podem ser amigos, mãos amigas, que você decidiu abandonar. Você é cristão? Viva o cristianismo. Não viva cego. Tome a decisão de pregar o amor, de viver o amor. Porque não adianta você dizer, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O pai alcoólatra, ele não pode cobrar o filho que ele não beba. Mas se você tem um pai alcoólatra, você já tem exemplo suficiente para saber que o álcool não vai acrescentar nada à sua vida. Se você tem alguém dependente químico, você já sabe que a química está acabando com a vida dessa pessoa. Isso independe de classe social, pobres, ricos. O ser humano é igual. Tem as mesmas necessidades fisiológicas, as mesmas carências. Precisam de Deus da mesma forma. Uns mais, outros menos. Uns aprenderam com os erros e não erram mais. Outros vão morrer errando. E eu li uma coisa muito interessante, que eu acho que já falei aqui com vocês, né? Enquanto alguns perdem tempo chorando, outros ganham tempo vendendo lenços. Então quem é você nessa história? Você é um vendedor de lenços? Ou seja, você está pegando as oportunidades que a vida tem trazido, boas ou não, e transformado a seu favor? É isso que Deus faz. Quando você cai em si, quando você decide fazer a vontade de Deus, voltar para o abrigo do Pai, voltar para a casa do Pai, deixar o seu eu de lado e fazer o que Deus quer que eu faça, sabe o que acontece com você? Você é bem-sucedido. Deus te recebe, te dá honra, veste, tira a nudez, sabe? O Senhor faz com que você seja uma pessoa sensata, com que você seja uma pessoa honrada. É isso que Deus quer. Nesse caminho, a estrada é uma para cada. São 70 vezes 7, são 70 vezes 7. Ah, mas eu já estou com 69 vezes 7. São 70 vezes 7. Eu falava isso com uma mãe.
no último domingo, uma mãe veio conversar comigo dizendo: bispa, quem cuida da minha filha sou eu. Eu já entendi que sou eu que tenho que cuidar dela. Eu já esqueci tudo que ela falou de mim, as mágoas. Ela me magoou muito. E eu disse para ela: olha, nós somos de Deus. Cabe-nos a nós perdoar. Queremos ser perdoados. Pai nosso, perdoa-nos os nossos devedores. Né? Perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores. Não, isso no momento eu tenho que tirar. Começa a limpar o Pai Nosso, né? Começa a limpar as orações. Então a pessoa só vê: venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade, não a vossa. Que cristianismo tem chegado até a sua vida? Eu não sou cristão. Eu não sou cristão. Então, se você está nos assistindo, você precisa de Deus. Senão não estaria nos ouvindo. Você pode pensar que não é cristão, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando chama, as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então você é uma ovelha de Cristo. Está na hora de você parar com decidir por você e decidir o que Deus quer. Nosso tempo está chegando ao final, já me avisaram que eu tenho menos de 4 minutos. Os afrodescendentes, inclusive eu, já são todos descabelados, porque a bispa está quase estourando o tempo. Vou falar com meu marido querido. Agora, depois do nosso programa, você entra, a bispa Solange Brant, falando da graça de Deus também. Uma bênção, né? Maravilhoso. Mas eu vou pedir a ele para aumentar um pouquinho aí o nosso tempo, para nós ficarmos mais juntas. Seria bom, né? Eu peço, em nome de Jesus, que você tome a decisão acertada por Cristo. Não viva cego nesse mundo. Você tem lentes espirituais que te fazem ver e enxergar coisas que ninguém pode enxergar. E esse Deus faz isso. Lentes iluminadas, a Bíblia diz, são olhos iluminados para ver a grandeza de Deus. Seja feliz, decida ser feliz, decida ser cristão, decida ser humilde, decida dar a face mais uma vez, decida andar a segunda milha. Quem vai ganhar? Quem ganha na hora que se pede perdão? Ambos ganham, quem perdoa e quem pede perdão. Ambos ganham, quem diz, vou contigo, vou acompanhá-lo mais uma milha. Vale a pena. Quando nós decidimos por Deus, decidimos da melhor forma, decidimos certos. Graça e paz. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.